meus queridos alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raira, como vocês já sabem, da disciplina de Filosofia. E nós vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Bom, a aula anterior que vocês assistiram foi de revisão para as atividades avaliativas que vocês estão fazendo, Só que nós vamos, nessa aula, dar continuidade aos assuntos, certo? Então, nós vamos para o assunto que tem como título Agostinho, Deus é verdadeiro, certo? É o capítulo 4, tá? Deixa eu só ter certeza aqui. Capítulo 4, tá bom? Então, gente, observem, pelo próprio tema do capítulo já diz o que nós iremos estudar. Até o momento nós já falamos um pouco, sobre patrística, sobre filosofia e religião. Então nós vamos dar continuidade a esse tema, tá bom? Como eu falei, o próprio título já diz o que nós vamos estudar hoje. Vamos falar de alguns filósofos como Agostinho, tá? Que defendia o cristianismo, ou seja, acreditava que Deus é verdadeiro. Tá bom? Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Como vocês já sabem um pouco, a filosofia, como qualquer outra disciplina, como toda a nossa vida, ela é composta por mudanças, por transformações, Então, dessa forma, a filosofia também vai ter mudanças. Os primeiros filósofos, antes dos primeiros filósofos, a justificativa do surgimento do universo, do cosmos, era através da mitologia, como nós já estudamos. Depois, aparecem alguns filósofos que começam a refletir sobre a existência do universo a partir de elementos da natureza, como água, fogo, ar, como nós estudamos com Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides. Então, dessa forma, está tendo uma ruptura, uma mudança na filosofia e vai aparecer alguns filósofos cultos que vão começar a se adequar, aí ao cristianismo, certo? Então eles vão começar a acreditar que existe um ser divino que rege todo o universo, tá bom? E é disso que nós vamos falar hoje. Então, a filosofia e a defesa da mensagem de Cristo. No cristianismo, logos significa a razão ou o verbo de Deus, transformando em homem Jesus para salvar a humanidade. Bom, alguns de vocês devem saber da história, que Adão e Eva acabam trazendo o pecado original, para a humanidade. Diante disso, Deus, com todo o amor, toda a paixão pelos seus filhos, por toda a natureza, ele vai mandar Jesus em carne, seu primogênito, para salvar a humanidade. Então, ponto principal aí do cristianismo seria cuidar da humanidade, amar a humanidade, gente? Então, logos já era uma palavra utilizada, que vem aí, que já era escrita, quer dizer, na Bíblia. Então, o termo logos, ele já vem da filosofia grega, ele já era utilizado também pela filosofia grega e é usado, por exemplo, por Heráclito e pelos estoicos. Heráclito dizia o quê? Que existe uma força universal, que rege, que governa todo o universo. Então, Heráclito já falava de um logos. E os estoicos também, quando eles diziam que a vida do indivíduo já tem um destino, e esse destino é traçado por um Deus, por um logos, universal também, que organiza, que traz harmonia para todo o universo. Então, cabia ao indivíduo entender que a sua vida já é pré-estabelecida por uma ordem maior e não se preocupar, com o que vai acontecer no seu dia a dia, porque aquilo vai acontecer de uma forma ou de outra, porque já é estabelecida por um logos universal. Então, já existiam filósofos, na Grécia, filósofos que utilizavam aí a filosofia grega, para dizer, existe um logos universal que rege todo o universo, mas eles não eram cristãos. Então, notem aí que tem vários filósofos que já utilizavam o termo logos. Então, gente, a partir do século II,
quando a Grécia já era do Império Romano, muitos gregos conhecedores da filosofia começam a se converter ao cristianismo. Então, esse é o processo de união da filosofia com religião, tá bom? E passaram a usar o pensamento racional, ou seja, a razão, a reflexão, em um novo sentido. Qual seria esse, né? A defesa da fé, a defesa da mensagem de Cristo, certo? Então, notem aí o processo. Vai ter filósofos que vão começar a se converter ao cristianismo e, a partir disso, defender a fé, né? A mensagem de Cristo, tá bom? Então, eram pessoas cultas, né, que já estudavam, já refletiam sobre o universo, já pensavam sobre as atitudes do ser humano e vão começar a se converter ao cristianismo. Então, vamos falar de alguns personagens da filosofia que se tornam cristãos, tá bom? Justino, que vai aí discutir da filosofia grega a cristã. Ele é filósofo e teólogo. Justino, ele nasceu na Flávia de Neápolis, hoje a Cisjordânia, e ele é fundador da patrística. Nós já falamos um pouco, né, sobre patrística, seria o processo em que alguns padres vão começar a estudar a filosofia ou entender a filosofia para usar o discurso, né, ou conceitos para defender a fé cristã, tá bom? Então, ele conhecia a filosofia grega, porém considerava a doutrina cristã a única filosofia completamente verdadeira e útil, capaz de unir o ser humano a Deus. Então, observem, vai ter filósofos que, mesmo conhecendo a filosofia grega, eles vão dizer, ela nunca conseguiu, de fato, encontrar a verdade, pois essa verdade só será encontrada através da filosofia cristã, através da doutrina cristã, certo? Então, ele começa a acreditar, tudo bem, ele não, presta atenção, eu vou até dizer lá embaixo, Justino, ele não vai desprezar a filosofia grega, só que para ele, a única filosofia capaz de encontrar a verdade e unir o ser humano a Deus será a filosofia cristã, a doutrina cristã, tá bom? Então, observem aí o que Justino fala. Ele não vai desprezar a filosofia grega, nem filósofos que não eram cristãos, tá bom? Ele vai dizer, não, deixa eu explicar bem aqui para vocês. Esses filósofos, esses pensadores aí, que não eram cristãos, que não defendiam a filosofia cristã, eles já tinham uma inteligência por trás dele, né? Eles já eram iluminados por um ser divino maior, certo? Então, nós temos também que valorizar o pensamento desses filósofos. No entanto, a única filosofia que de fato vai encontrar a verdade e aproximar o ser humano a Deus vai ser a filosofia cristã, tá bom? Então vamos ao. Porém, Justino não despreza a filosofia de Sócrates, Platão ou Aristóteles, pois interpretava que a verdade ali contida era a expressão do Logos divino, numa antecipação da doutrina cristã, certo? Então ele não vai desprezar a filosofia grega, nem os pensamentos de Sócrates, Platão ou Aristóteles, porque ele acreditava que por trás do pensamento desses estudiosos, né, desses pesquisadores, já existia uma iluminação de um ser divino, tá? Vamos aí dar continuidade. Entre os filósofos cristãos, houve aquele que, diferentemente de Justino, combateram a filosofia grega. Ou seja, Justino ele dizia que a gente não precisava desprezar, né, a filosofia grega. Já vai ter filósofos cristãos que vai dizer, se a gente só encontra a verdade através da filosofia cristã, para que defender a filosofia grega? Né? Se o objetivo da filosofia é se aproximar mais de uma verdade, é entender o ser humano, a constituição do universo. Então, observem, vai ter filósofos como Justino, mas vai ter outros filósofos como Tertuliano que vai pensar diferente, tá bom? Então, entre os filósofos cristãos, houve aqueles que, diferentemente de Justino, combateram a filosofia grega por considerarem que a religião não buscava um conhecimento racional de fato. Tertuliano, por exemplo, ele dizia, qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca estudaram, elas são capazes de se aproximar de Deus,
porque é através da fé, da defesa cristã, que a gente se aproxima de um ser divino. Então, eu não preciso ser uma pessoa culta para me aproximar e ter a minha salvação. Pelo contrário. Então, notem aí a diferença, tá bom? Tertuliano, por exemplo, defendia que a salvação deveria ser buscada unicamente pela fé cristã. Por isso que ele vai dizer, não, a gente precisa sim combater a filosofia grega, porque a gente não precisa de conhecimento, de razão para se aproximar de Deus. A única forma de encontrar a salvação é através da fé cristã, certo? Então é um filósofo que vai pensar diferente de Justino, certo? Então para ele seria a união da iluminação divina, da fé e da razão, ok? Isso vai ser a união que vai ser dado por vários filósofos. Já a partir disso, vamos dar continuidade falando de Agostinho. Para Agostinho, a alma humana deveria buscar Deus, porém, após o pecado original, teríamos nos perdido através dos prazeres ilimitados, na ostentação, na riqueza, na fama, nos prazeres sexuais e teríamos esquecido do principal objetivo da alma, que é o quê? Buscar Deus, buscar salvação. Então, no período aí do pecado, né, é que o indivíduo consegue se perder de Deus, de encontrar seu principal objetivo, que seria a salvação. Então, professora, como é que para Agostinho o indivíduo consegue encontrar essa salvação, já que o ser humano está perdido, né? E aí ele vai dizer, para sair disso, precisaríamos da ajuda de Deus. Então, por isso a importância da filosofia cristã, por isso a importância de se aproximar cada dia mais da fé cristã, tá bom? Então, ele vai dizer que nós deveríamos buscar o divino em nosso interior, iluminando a nossa alma, que seria o quê? Defendendo a fé cristã, contemplando toda a essência do indivíduo e se distanciando desses prazeres ilimitados, né? Dessas coisas que é compostas e dadas pela sociedade, né? Imposto pela sociedade, desde quando nós nascemos. Então, para Agostinho, Deus seria o ser verdadeiro tão procurado pelos filósofos. Lembra que já havia vários filósofos procurando uma verdade, procurando entender como o universo se originou? Então, Agostinho vai dizer, Deus seria a verdade tão procurada por esses vários filósofos que até então não tinham encontrado. Então, a verdade só é encontrada de fato através da filosofia cristã, certo? Agostinho ele defendia que a fé e a razão não são opostas, pelo contrário, elas são complementares. Uma precisa da outra. Lembra da patrística, que seria o quê? A união da fé, né, e da razão, onde padres começam a utilizar conceitos filosóficos para ajudar, né, a converter várias pessoas, né? Então, seria esse processo. Então, Agostinho vai defender, né, a união da fé e razão. Porém, a imperfeição humana não nos permite compreender racionalmente a perfeição divina em sua totalidade. Quando ele fala isso, gente, ele quer dizer, só a razão por si só, já que ela vem, né, de um ser humano, nós não pensamos, refletimos, isso não é razão? O processo de raciocínio. Então, Agostinho vai dizer, por um ser humano ele ser imperfeito, a razão não contempla tudo. Ela não consegue, de fato, encontrar e entender a perfeição divina. Então, por isso, a necessidade de unir fé e razão, certo? Então, a investigação racional, quando guiada pela fé, nos leva à compreensão de certas verdades bíblicas e consegue nos aproximar do ser divino. Então, observem que Agostinho vai defender a união da fé cristã com a razão, certo? Dizia Agostinho, compreender para crer e crer para compreender. Ou seja, eu preciso compreender as coisas para crer e eu também preciso da fé para compreender as coisas. Então, é a união da fé com a razão, certo? Vamos dar continuidade. Então, para Agostinho, Deus é o ser verdadeiro, é o ser perfeito, né? E ele não depende de nada para existir. Que se o mundo acabar hoje, Deus ele vai continuar existindo, porque ele é um ser imortal, tá bom? Tudo o que existe é fruto da perfeição e inteligência divina,
Ali eu coloquei um Szinho, viu? Mas ele tá ali de intruso. Por sua completude, a existência de Deus é eterna e imutável, ou seja, Deus nunca vai morrer, ele sempre vai existir, ele é perfeito, ele é verdadeiro, então de fato ele existe, tá? E se o mundo acabar hoje, é porque tem que acabar, mas ele vai continuar existindo, tá bom? Era isso que Agostinho estava falando. Bom, a partir disso, esse filósofo vai explicar um pouco sobre o amor. Amar o amor, isso seria a mesma coisa que amar a Deus. Ou seja, professor, o que é isso? Amar o amor? Amar a vida, amar as pessoas, contemplar o universo, agradecer, amar a Deus, né? Amar todo o processo de união. Nós sabemos que, por exemplo, amar uma pessoa nos faz bem, nos faz feliz. Então, amar o amor é amar a Deus, é ser uma pessoa bondosa. Né? É se colocar no caminho do ser verdadeiro. Então, Agostinho vai defender o amor, né? Portanto, para Agostinho, amor e verdade caminham juntas. Então, quando você ama, você está próximo da verdade, né? Da verdade de Deus, da verdade de ser feliz, da parte positiva de todo o universo, tá? Ah, professora, mas a senhora está falando de coisa boa, né? E existe o mal. Nós sabemos que existe o mal. Então, já que se Deus é perfeito, né, é onipotente, é eterno, é imutável, ama tanto o ser humano, como é que acontece o mal? Agostinho ele também vai explicar isso, tá? Ele vai dizer como é que ele vai explicar o mal. O mal para Agostinho seria o processo em que o ser humano se distancia de Deus. No momento em que ele se distancia de Deus, acaba acontecendo o mal. Tá bom? Já que Deus é bondade, já que Deus é amor, no momento em que o indivíduo esquece do seu principal objetivo, que seria a alma encontrar a salvação, né? Defender a fé cristã, acaba se aproximando do mal, tá? Então, o mal existe quando os homens, por vontade própria, então não tem nada a ver com Deus, não é Deus que rege a sua vontade, tá? O mal ele existe quando o homem, por sua própria vontade, ou seja, é a vontade do ser humano, ele se afasta de Deus, assumindo caminhos que não levam à fé. Então, qual é o principal objetivo do ser humano? Como é que ele encontra a bondade, o amor? É defendendo e levando à fé, tá bom? Então, o mal é, portanto, a ausência do bem ou o afastamento de Deus. Tá bom? Então, Agostinho vai justificar a existência do mal dessa forma. É a ausência do bem e o afastamento de Deus. É quando o indivíduo esquece do seu principal objetivo, né? E se aproxima dos prazeres ilimitados, da fama, da ambição e acaba fazendo coisas ruins para si e para outras pessoas. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos de 3 filósofos, né? Agostinho, Justino e Tertúlio, tá? Tertuliano. E o principal objetivo deles, que é falar sobre o processo da filosofia grega para a filosofia cristã. Então, gente, a partir disso, eu quero que vocês façam a página 53, 54 e 55 do livro de vocês, tá bom? Que aí na próxima aula a gente vem para afirmar melhor o assunto através dessas atividades, ok? Ó, por exemplo, como é que eu faço para estudar da melhor forma, para não ficar decorando cada coisa, porque depois vocês esquecem. Eu vou colocar um exemplo do assunto de vocês. Eu pego o filósofo Agostinho, aí escrevo no caderno ou no computador, filósofo Agostinho. Aí coloco uma setinha, aí boto o principal objetivo dele. Aí coloco outra setinha, aí boto o que era que ele pensava. Coloco outra setinha e assim eu vou construindo, né, uma estruturazinha, um esqueleto sobre aquela pessoa, sobre aquele filósofo, por exemplo. É a melhor forma de entender e não decorar as coisas. Tá bom, gente? Então, assistam a aula e vão copiando no caderno de vocês, que é melhor para compreender o assunto. Tá bom? Beijo e respondam as questões para no dia da aula não ficar só copiando, tá bom? Beijo e até a próxima aula.